Hoje nós abrimos o programa falando sobre cultura. No dia 7 de fevereiro aconteceu aqui em Nova Friburgo o lançamento do livro Teia Serrana 2 e nós estamos junto com o professor João Raimundo, coordenador e um dos autores do livro, vai contar um pouquinho pra gente como é que se deu essa questão da coordenação e também do que se trata o livro. Na verdade, uma questão das relações amistosas entre a cidade de Nova Friburgo e Fribourg, na Suíça, né? E os detalhes eu vou deixar para ele contar. Um prazer te receber aqui. Muito prazer. Nós em 2003, com o apoio da Associação Fribourg Nova Friburgo, que financiou, nós lançamos o Teia Serrana 1, nós demos o nome Teia Serrana, Formação Histórica de Nova Friburgo. E tratava-se de uma obra coletiva, contendo vários historiadores que estudam, que pesquisam a história aqui de Nova Friburgo. Então eram vários autores e que nós, com muito prazer e muita honra, nós lançamos em 2003 e cuja festa também foi realizada, a festa de lançamento foi realizada lá na Casa Suíça, em Conquista, aqui em Nova Friburgo. Foi uma festa maravilhosa e esse livro teve uma aceitação muito grande. Já visto que com um certo tempo ele esgotou-se. Ele tinha a coordenação minha, João Raimundo de Araújo, e do professor de História também, Jorge Miguel Maier, né? E diversos autores colaboraram com a organização e com a feitura desse livro. Em 2017, com a vinda do professor Martin Nicolan, ele veio a Friburgo, fez uma reunião com alguns historiadores e dali surgiu a necessidade de se fazer uma segunda obra, o Teia Serrana 2, novos temas, novas abordagens. A questão desse nome, né, de Teia, veio exatamente de onde? A nossa intenção na época foi de dar a ideia assim de uma rede de fatores, de temas, né, que compõem a formação social friburguense. Para não falar em rede, que era uma expressão na época muito usada, fizemos algo correlato usando a palavra teia. E parece que pegou muito bem. As pessoas me procuram, mas e o Teia? E o Teia Serrana 2? Vai sair, não vai e tal? Então esse nome acho que pegou muito bem. E assim, na verdade, cada autor trata de um assunto, de um segmento, né? Sim. Seja ele político, sem dúvida, seja ele econômico. Sem dúvida, né? Ou cultural, né? Uhum. Por exemplo, no Teia Serrana 1, tem uma divisão assim bem nítida dentro do livro. Temas do século XIX, por exemplo, que tratam da criação de Nova Friburgo, trata da chegada, da vinda dos suíços para aqui. Há temas como a questão da religião em Nova Friburgo, desde o século XIX, a escravidão em Nova Friburgo, e uma segunda parte que seria mais século XX, que a gente trata da industrialização de Nova Friburgo, que acontece com capitais alemães a partir de 1911. A gente tem um capítulo sobre cultura e educação no século XX. Friburgo, até hoje, é uma cidade que nós temos assim algumas escolas em Friburgo que são centenárias e inauguradas no final do século XIX. Muito bem, tem essa questão cultural e tem uma parte de economia, da indústria, a formação do operariado em Friburgo. Um outro tema que fala da evolução política de Nova Friburgo, dos anos 30 até final quase do século XX. E um último tema, a gente entendeu que a questão ambiental é um tema muito importante aqui para o município. Então a gente fecha o Teia Serrana 1 com um artigo, que é até do próprio Jorge Miguel Maier, o outro coordenador, discutindo a questão ambiental. No caso do Teia Serrana 2, novos temas, novos ambientes, nós temos alguns autores que trabalharam no Teia 1, foram acionados para ajudar a fazer o Teia Serrana 2. Novos autores também, né, com novos temas, né?
E aonde as pessoas podem encontrar esse livro? Ele está sendo vendido aonde? Ele está sendo vendido nas livrarias de Nova Friburgo, na Arabesco e na livraria Sabor de Leitura, Queijaria Escola, Casa Suíça, etc. Ali também estará sendo vendido. Vou te agradecer a participação, né? Nossa primeira entrevista, não conseguimos entrevistar a Martin Lincoln, na verdade, né? Não pudemos estar presente, lamentavelmente, mas eu vou contar para vocês que daqui para frente, a cada edição do programa, a gente vai procurar trazer um dos autores para contar um pouquinho mais sobre o livro e sobre essa incrível valorização que a gente tem aqui de Nova Friburgo. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. Obrigado e de coração mesmo, agradeço muito. Prazer ter vocês aqui no programa. Obrigado. Ever